Você sabe como investir em fundos de índice, também conhecidos como ETFs? Eles são uma das formas mais simples e eficazes para construir uma carteira diversificada, de baixo custo e é ideal para investidores que buscam um crescimento sustentável ao longo do tempo. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como os ETFs podem ser uma excelente estratégia de investimentos para você. Vou te mostrar como montar uma carteira de ETFs, quais são os ETFs que são melhores ou mais indicados para o teu caso. Então, a gente vai explorar tudo sobre ETFs, como eles funcionam, como você vai utilizar para uma carteira robusta e diversificada. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações e curta esse vídeo, é claro. ETFs ou Exchange Traded Funds são fundos de investimento que replicam o desempenho de um índice específico, como é o caso do Ibovespa, do S&P 500, do Nasdaq 100. Eles são negociados em bolsa de valores igualzinho às ações. Isso permite que os investidores comprem e vendam as suas cotas de forma simples e ágil. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o BOVA11. Esse ETF ele replica o índice Ibovespa. O IVVB11 ele replica o índice S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E esses fundos eles permitem que você invista em uma ampla gama de empresas, uma ampla gama de ações de uma só vez, o que vai facilitar e muito a diversificação. Os ETFs eles funcionam comprando e mantendo uma cesta de ativos que compõem algum índice que eles replicam. Quando você compra uma cota de um ETF, você está essencialmente adquirindo uma pequena parte de todas as ações ou de todos os ativos que compõem aquele índice específico ao qual o ETF vai replicar. O que significa que você vai ter uma diversificação de forma automática. E uma das grandes vantagens dos ETFs é que eles têm custos de administração muito mais baixos do que os fundos de investimento tradicionais. E eles também oferecem uma maneira simples e acessível de você diversificar o teu portfólio, mesmo que você tenha pouco dinheiro. E é justamente essa simplicidade que eu uso no método Simplesmente Investir, onde você pode aprender a construir um patrimônio sólido e rentável sem complicação. Você não precisa saber escolher as melhores ações. Você investe nelas através desse tipo de fundo. Ou seja, você investe de forma passiva e não ativa, escolhendo os seus investimentos por conta própria. Em resumo, a estratégia passiva consiste em replicar o desempenho de um índice de mercado. Ao invés de você tentar superar o mercado através da seleção ativa de ações, você só vai replicar o desempenho do mercado. E essa abordagem parte do princípio de que, no longo prazo, os mercados tendem sempre a crescer. E é uma estratégia passiva que oferece retornos consistentes, com menor risco e também com menor custo. E é exatamente isso que o método Simplesmente Investir vai fazer por você. Ele vai te ensinar como aproveitar o crescimento natural do mercado através de ETFs e vai te ajudar a investir na bolsa de valores de uma forma segura e eficiente, sem precisar ficar se preocupando com a escolha de ações, com a necessidade de acompanhar o mercado diariamente, até porque isso é um saco, né? Por exemplo, vamos imaginar um investidor que aplica em ETFs do S&P 500, ele está essencialmente comprando uma participação, pequena participação, óbvio, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Essa estratégia permite que ele acompanhe o desempenho geral do mercado sem precisar se preocupar em escolher cada uma dessas empresas que estão compondo esse índice. E isso é bom porque permite que você invista com apenas R$400 nas maiores empresas do mundo. Você vai investir em empresas como Google, como Facebook, como Microsoft, como McDonald's, Coca-Cola, enfim, todas as maiores empresas do mundo, hoje, em janeiro de 2025, com apenas R$400, você investe em todas elas. E com isso é óbvio que os principais benefícios de uma estratégia como essa, uma estratégia passiva, vai incluir menor custo de transação. Aí, junto a isso, vem menor risco de erro na hora de selecionar as ações e a possibilidade de capturar retornos do mercado como um todo, ao invés de tentar adivinhar quais ações vão se sair melhor. Ao contrário da gestão ativa, onde o gestor tenta escolher as melhores ações para superar o mercado,
A estratégia passiva simplesmente acompanha o mercado. Isso vai reduzir a necessidade de monitoramento constante, de ajuste frequente e vai se tornar uma opção muito mais atraente para aqueles investidores mais preguiçosos ou que buscam simplicidade e eficiência. Mas não se engane, saber escolher os ETFs certos para a tua carteira envolve entender quais os índices que você deseja replicar e como esses índices vão se alinhar com os seus objetivos financeiros. Você pode optar por ETFs que replicam índices de ações, índices de renda fixa, de alguns setores específicos ou até mesmo de mercados internacionais. E novamente eu cito que essa é uma das maiores vantagens dos ETFs, é a capacidade de você diversificar amplamente com um único investimento. Isso significa que com uma única cota de um ETF, você pode estar exposto a centenas ou até a milhares de ativos diferentes. Isso vai reduzir o risco específico de qualquer ação, de qualquer setor, de qualquer tipo de ativo exclusivamente. Vamos para um exemplo prático aqui. Um investidor que compra cotas do BOVA11, ele está investindo em todas as ações que compõem o índice Ibovespa. Isso oferece uma diversificação automática, porque o desempenho do ETF vai refletir o desempenho do mercado como um todo, ao invés de ficar dependendo de uma ação, de um fundo imobiliário, de um tipo só de ativo. E os ETFs, eles podem e devem ser usados para alocar ativos de forma eficiente numa carteira diversificada. Você pode dividir a tua carteira entre diferentes classes de ativos, como ações brasileiras, ações internacionais, renda fixa, e usar ETF que represente cada uma dessas classes para fazer a composição da tua carteira. Então, vamos imaginar aqui uma carteira bem diversificada. Ela pode incluir, por exemplo, 33% em BOVA11, que aí vai se expor ao mercado de ações brasileiro. 33% em IVVB11, para se expor ao mercado de ações norte-americano. E um ETF de renda fixa, 33%. E um exemplo aqui é o IMAB11, que vai replicar o índice de títulos públicos atrelados à inflação. Então, uma carteira bem diversificada, com parte em ativos no exterior, parte em ações brasileiras e parte atrelado à inflação em renda fixa. Tá vendo só como os ETFs são uma alternativa de baixo custo em comparação com fundos de investimento tradicionais? Esses fundos normalmente cobram taxa de administração muito alta, cobram taxa de performance, e isso significa que no longo prazo, mais do teu dinheiro está sendo usado para taxas do que para investimentos em si. Já nos ETFs isso acontece ao contrário, mais dinheiro está sendo investido e menos dinheiro está sendo gasto em taxa. E é claro que nem tudo são flores, né? Embora os ETFs eles ofereçam muitos benefícios, eles têm alguns riscos também. E o principal risco é o risco de mercado, que se refere à possibilidade do valor do índice que o ETF replica cair drasticamente. Além disso, há o risco de liquidez, que pode afetar a tua capacidade de comprar ou de vender cotas rapidamente sem ter impacto significativo no preço. Ou seja, se você não consegue comprar ou não consegue vender um ETF, você pode ter que aumentar o preço que você deseja pagar ou reduzir o preço pelo qual você deseja vender para conseguir negociar esse ETF. Agora que você entendeu o que é risco de liquidez, vamos falar sobre o risco de mercado. Se o mercado como um todo cair, como numa crise financeira, lá o caso do coronavírus, por exemplo, em 2020, o valor das cotas do ETF também vai cair. Por quê? Porque isso ele vai refletir a queda do valor das ações que compõem aquele índice. Então, é um efeito dominó. Uma coisa vai levando a outra. Por isso que é tão importante você estar preparado para essa volatilidade, para esse sobe e desce do mercado. E ao escolher ETFs, é importante você considerar fatores como esse. Também fatores como o histórico de performance, o custo total, a liquidez, o alinhamento desses ETFs com os seus objetivos e o seu apetite ao risco. Apesar dele ter uma menor volatilidade do que ações específicas, ainda assim é importante que você entenda que isso pode acontecer. Em certos momentos pode haver quedas, em certos momentos pode haver uma grande valorização. Outro ponto importante que você não pode se descuidar é que é crucial revisar periodicamente a sua carteira para garantir que os ETFs que você escolheu ainda atendam às suas metas de longo prazo. Procura ETF com baixa taxa de administração, com alta liquidez e que tem um histórico consistente de replicar o índice que eles prometem seguir. Isso com certeza vai te ajudar a maximizar os seus retornos e a minimizar os seus custos ao longo do tempo. Então, para concluir, você viu que investir em ETF é uma maneira eficiente e de baixíssimo custo
para você construir uma carteira diversificada e sustentável. Com uma estratégia passiva de investimento, você pode capturar o crescimento do mercado inteiro com um único investimento. E assim você vai minimizar o risco, vai minimizar os custos e vai ter uma rentabilidade muito mais atraente. E quando você entende como os ETFs funcionam, como escolher os melhores para os seus objetivos, como integrar isso tudo na tua carteira, aí você entra num caminho muito mais certo para construir um futuro financeiro seguro, lucrativo e muito mais próximo. E fica aqui o meu convite. Se você quer acelerar ainda mais o processo e investir para acumular patrimônio de forma rápida e segura, conheça o método Simplesmente Investir. Com ele, você aprende a investir nas maiores e melhores empresas do Brasil e dos Estados Unidos de um jeito tão fácil quanto enviar um Pix ou entrar lá no aplicativo da Shopee para fazer uma compra. E aí, gostou do conteúdo? Então, deixa teu like, comenta aqui embaixo se você já investe em ETF, tá pensando em investir, não tá nem aí para ETF, enfim, deixa eu saber a tua opinião. E não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho das notificações. Valeu, abraço, até mais!